Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 30 de outubro. Hoje, no Abre aspas. Denúncia da Globo cita Jair Bolsonaro no caso da morte de Marielle Franco. Bolsonaro nega envolvimento e aciona Moro para interrogar porteiro envolvido no caso. Carlos rebate Bolsonaro e diz que o presidente publicou vídeo de hienas. CPI de Brumadinho indiciará a Vale e mais 22 pessoas. Avião fabricado pela Embraer tem falha em motores nos Estados Unidos. TSE rejeita recurso de Carlinhos Almeida. Casos de estupro aumentam 15,2% na RM Vale este ano. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Olá, muito bom dia, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale. Está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nossa jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco, tudo bem com você? Tudo ótimo. Que Vamos bom. a mais uma edição nesse outubro que vai se indo já, né? Último dia de outubro, dia das bruxas, né? Nem fale dia das bruxas, bem lembrado. E olha, eu lembro você, agora, logo antes de a gente começar o jornal, que já em nossos estúdios, o professor de biologia Pavel Popov, um dos criadores do canal Biocrio. E hoje nós vamos conversar, que já chegou também, a respeito aí um pouco sobre a preparação para o Enem, tá bom? Então fique com a gente que no segundo bloco, o professor Pavel já está aqui conosco. E nesta edição? Na edição de ontem do Jornal Nacional da TV Globo, foi noticiado um suposto envolvimento de Jair Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco. A Globo teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde mora Rony Lessa, o principal suspeito de matar Marielle e o motorista Anderson Gomes. O condomínio é o mesmo onde Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do assassinato, em 14 de março de 2018, outro suspeito do crime, Elcio de Queiroz, entrou no condomínio e disse que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia. Segundo o depoimento do porteiro, às 17 horas e 10 minutos da data do crime, Elcio entra no condomínio como visitante da casa número 58, casa de Bolsonaro. O porteiro afirmou que acompanhou a movimentação do carro de Elcio pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a casa 66 do condomínio, a casa de Rony Lessa, apontado como autor dos disparos. O porteiro disse que ligou de novo para a casa 58 e que o homem, identificado por ele como seu Jair, teria dito que sabia onde Elcio estava indo. O Jornal Nacional citou a contradição do porteiro ao falar que Bolsonaro atendeu o interfone, já que o atual presidente estava em Brasília. A guarita do condomínio tem equipamentos que gravam as conversas pelo interfone. Os investigadores estão recuperando os arquivos de áudio para saber com quem o porteiro conversou naquele dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Pouco depois de acabar o Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live via Facebook, direto da Arábia Saudita, para rebater a denúncia da reportagem. Exaltado, Bolsonaro abriu guerra contra a emissora
e a acusou de fazer um jornalismo podre e canalha. Segundo ele, o porteiro teria sido forçado a dar essa declaração ou não leu o processo. Veja o vídeo. A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não, tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710, 17h41, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro, pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Em nota divulgada na madrugada de hoje, a TV Globo respondeu ao presidente Jair Bolsonaro. No posicionamento lido por Renata Lopretti, a emissora declarou que não fez patifaria nem canalice, mas sim jornalismo com seriedade e responsabilidade, mencionando a informação controversa do porteiro. O veículo disse lamentar que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Bom, é uma acusação grave que precisa ser apurada com rigor e muita responsabilidade, né, Glauco? Bom, já apontamos aí que o Bolsonaro estava em Brasília, né, tudo mais. Ele já também acionou Sérgio Moro para poder interrogar, para pedir para a Polícia Federal interrogar o porteiro, né? Ele já ligou ontem mesmo para o Moro, conversou com o Moro, assim que saiu essa matéria do Jornal Nacional, né? E ele também acusou o Witzel, né, que é o governador lá do Rio de Janeiro, de ter passado essas informações para a Globo. E aí o Witzel ainda lamentou esse posicionamento do Bolsonaro, negou qualquer acusação que tenha envolvimento. E Bolsonaro ainda disse na live que vai ter uma conversa em 2022 com a Globo, né? Assim, que não vai... Deu uma alfinetada falando que não ia renovar o contrato de concessão, né? Que é aquele dinheiro que é passado para algumas emissoras de rádio, TV. Então, é um caso bem complicado, mais um caso envolvendo a família Bolsonaro, né? Que já está na mira da mídia, né? Como eles sempre falam. E aí, agora é esperar a apuração, né? Fato gravíssimo mesmo. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que foi um erro publicar em uma rede social um vídeo que o compara a um leão sendo perseguido por hienas. Abre aspas, me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido, afirmou o presidente ao jornal O Estado de São Paulo durante a viagem à Arábia Saudita. No vídeo, o leão, identificado como Bolsonaro, é acuado por hienas com símbolos que representam instituições vistas como rivais, como os partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil e veículos de imprensa. O vídeo foi apagado 2 horas depois da postagem. Abre aspas novamente para Bolsonaro. Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça. Sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação, disse o presidente. O presidente também disse que orientou sua equipe a evitar esse tipo de conteúdo e que não se deve culpar seu filho Carlos
pois a responsabilidade seria sua. O vereador Carlos Bolsonaro disse ontem em suas redes sociais que o presidente pediu desculpas sobre uma publicação que ele mesmo fez. A postagem rendeu duras críticas, entre elas uma do ministro Celso de Mello do STF, que disse que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites e que a atitude de Bolsonaro é a de quem desconhece o princípio da separação de poderes. No Jornal Vale, né, tem uma matéria também na página 11, na capa do Brasil, falando, né, sobre esse pedido de desculpas, né, e alguns detalhes. E tem um olho bem legal aqui, que fala que nesses 10 meses, né, do governo, Bolsonaro também fez um post no Facebook falando que ele é humano, que ele falha, mas que ele é humilde a ponto de pedir desculpas. Então tem aí essa matéria completa aí no Jornal Vale que você pode conferir. Pois é. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência dos militares, concluiu ontem a votação do projeto de lei. O texto trata da aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros. O projeto tem caráter conclusivo, fazendo com que o texto vá direto ao Senado. Porém, alguns deputados tentam fazer com que o projeto passe pelo plenário da Câmara. Ao longo de uma década, a expectativa do governo é economizar 97,3 bilhões de reais com a reforma na aposentadoria dos militares. Porém, deve gastar 86,85 bilhões com a reestruturação do setor, obtendo uma economia líquida de 10,4 bilhões de reais. Em relação aos policiais e bombeiros, a estimativa é que em 10 anos a economia será de 29 bilhões. A rejeição de um destaque que estenderia a todos os militares o pagamento de adicional para quem fizer curso de formação e aprimoramento ao longo da carreira provocou vaias e protesto de dezenas de militares na sessão. Diante dos gritos de traidores e Bolsonaro traidor, o presidente da comissão, José Priante, chegou a suspender a reunião por cerca de 10 minutos para que os policiais do Legislativo retirassem parte dos manifestantes. Mais uma reforma importante para o país, né, para a economia do país, está acabando com alguns privilégios e não está criando novos privilégios, né, como é o caso de estender um pouco mais a ativa dos militares, né, que passa de 30 anos para 35. E aí parece que não gostou, a casa não gostou muito, né, o setor ali dos militares, dos policiais não gostaram muito, mas o trabalhador normal já trabalha 40, 45 anos, né, que é 5 anos a mais também, não, né, acaba gerando uma economia melhor para o país mesmo, né, Glauco? Não tem dúvida, aí no meio desta balbúrdia em que se transformou a nossa política, a gente vê coisas que deveriam estar sendo reveladas e relevadas a devida importância perdida no meio das informações. Foi anunciado ontem, estou aqui vendo uma matéria do G1, o Fundo Soberano da Arábia Saudita investirá 10 bilhões de dólares no Brasil. Fato absolutamente relevante para todos nós brasileiros, pagadores de impostos, que estamos desejando ter mais oportunidades, mais empregos e tudo mais. No meio disso tudo, o que sobra para nós é ficarmos de espectadores nesse espetáculo tragicômico que só revela mais polarizações de direitas, esquerdas e cores e que não nos leva a nada e, mais ainda, nos atrasa no que nós deveríamos estar fazendo, trabalhando, ganhando o nosso dinheiro e fazendo esse país crescer. Senhores políticos, por favor, parem de nos submeter a esse tipo de coisa que não nos leva a nada. Vamos nós para o jornal. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga a tragédia em Brumadinho, propôs o indiciamento da mineradora Vale, da companhia alemã TÜV-SÜD e mais 22 pessoas das duas empresas por homicídio doloso, lesão corporal, dolosa e poluição ambiental por rejeitos minerais com sérios danos à saúde humana
e ao meio ambiente, além de destruição de área florestal considerada de preservação permanente. A votação do relatório final foi adiada para o dia 5 de novembro, após os parlamentares pedirem mais tempo para análise do texto apresentado hoje pelo relator, deputado Rogério Correia, que tem mais de 600 páginas e reúne informações sobre o rompimento da barragem. Outra novela anunciada, Caroline? Sim, mais uma novela. Aliás, novela que continua, não anunciada, infelizmente, né? A gente teve aí 20 pessoas que continuam desaparecidas, né, no último levantamento dos bombeiros, 250 pessoas, os corpos foram achados, né? Infelizmente, a gente precisa ver essas investigações aí e levar, a Vale precisa tomar um cuidado. Até, inclusive, eu li uma matéria, acho que ontem ou antes de ontem, que a Vale teve uma liminar para continuar trabalhando em Brumadinho, em Mariana, então é complicado, né, Glauco? Não tem dúvida. E outra coisa, a gente não pode esquecer de Mariana, porque já tinha isso acontecido, aconteceu novamente em Brumadinho, mas parece que o ciclo aqui do tempo faz com que a gente deixe em estase. Isso daí não é mais notícia, vamos deixar para lá. Não, a responsabilidade é seríssima. E responsabilidade maior ainda, Caroline, não sei se você concorda comigo, porque nós não estamos isentos disso ainda, fazer com que isso não ocorra novamente. Porque está se falando muito no ressarcimento às vítimas de Brumadinho, mas efetivamente o que está sendo feito para que isso não aconteça de novo em outras áreas é meio nebuloso, né? Precisa ter uma parte maior de investigação quando está funcionando, né? Porque já mostrou, esse relatório já mostrou, que já tinha essas partes da barragem, já estava para romper, né? E tudo mais. Então é complicado, né, Glauco? É muito complicado, mas mais uma vez a brava gente brasileira espera que as coisas aconteçam, mas nós precisamos cobrar mais também. E olha, a gente teve algumas participações aqui, o Wagner Tobias está dando a opinião dele, comentou algumas coisas aqui. Wagner, não vou ler o seu comentário, que ele é muito grande, mas obrigadas pelas críticas, a gente está aqui sempre para melhorar. Eu também sou uma jornalista que acabou de se formar, estou me preparando cada vez melhor para trazer uma informação melhor para cada um. É claro, estar aqui no lugar do Zé Guilherme é uma responsabilidade muito grande. Eu nunca vou me comparar a ele, falta muito tempo de carreira. E a Ana Souza também já está aqui com a gente. Muito obrigada, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos, o Abre Aspas é feito para vocês e muito melhor quando é com vocês. Muito obrigado pela participação. E vê se você lembra de já ter ouvido essa notícia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã de hoje, os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. O casal estava em casa quando foi detido por volta das 6h30 da manhã. Ontem, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal derrubaram o habeas corpus que mantinha o casal em liberdade por 2-1 e expediram um novo mandado de prisão. A volta para a prisão foi pedida pelo Ministério Público, que afirma que o casal está interferindo nas investigações. Preste atenção, olha só, Caroline, é a 5ª vez que Garotinho é preso e a 3ª vez de Rosinha. 5 ex-governadores do Rio de Janeiro que foram presos nesses últimos 3 anos. Isso só está mostrando como a nossa política está complicada, né, Glauco? Nossa. Principalmente lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo as coisas estão um pouco diferentes, em outros estados que a gente sempre está comentando, mas no Rio de Janeiro já é uma coisa muito... já é aquela velha política, né, Glauco? Não tem dúvida, bom, não tem dúvida. O casal tinha sido preso em setembro por ter um esquema de superfaturação com a Prefeitura de Campos e a empreiteira Odebrecht. E aí, um dia depois, eles já tiveram um habeas corpus e conseguiram responder em liberdade. E aí, agora fez esse pedido do Ministério Público. E vamos ver o que nós vamos noticiar amanhã, né? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Pois vamos dar um pequeno break aqui, como eu falei para você, já aqui ansioso para conversar com a gente, o professor de Biologia Pavel Popov, do glorioso canal Biocrio, e a gente vai conversar porque chegou aí, 3 de novembro, a prova do Enem. A gente vai falar aí sobre essa preparação e como é que você precisa, principalmente, relaxar para enfrentar
esta batalha aí, tá bom? Rápido intervalo e a gente espera você na volta para falar sobre isso. Ah, e tem tempo com o Caio Souza também, Tem tempo, vamos ver como é que vai ficar, se vai dar praia no fim de semana, né? Vai dar praia no final de semana. Rápido intervalo e a gente já volta, fique aí. Dos altos da Cassiano Ricardo, céu de brigadeiro. Pelo menos o que a gente vê aqui, poucas nuvens e promete aquele, como diziam os antigos, um sol de rachar mamona para hoje. Mas vamos saber como é que fica isso daí com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira vai ser mais um dia de muito calor aqui na nossa região. Nós vamos ter um dia de bastante sol e as temperaturas vão chegar até aos 35 graus no Vale do Paraíba, 33 na capital, 34 no litoral e 29 na Serra da Mantiqueira. Mais uma vez, por conta do forte calor, existe sim a possibilidade de pancadas de chuva isoladas no final da tarde. A umidade relativa do ar hoje, durante a tarde também, deve ficar perto aí dos 50% aproximadamente. O restante da semana vai seguir o mesmo roteiro, inclusive final de semana. Vamos ter dias aí com bastante sol, calor e essas chances de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Grande abraço a você, meu amigo Caio Souza, e a todos aí do Tempo Vale, esse nosso grande parceiro. Pois é, gente, está acabando outubro, amanhã, Halloween, e chegou novembro. E com novembro, a velha máxima, borboletas no estômago, porque chegou o Enem aí. Mas calma que não é assim não. Você se preparou, você está consciente de que essa é só mais uma etapa, e é por isso que hoje a gente trouxe aqui e tenho o grande prazer de receber o professor de biologia Pavel Popov, aí um dos criadores do canal que com certeza você envolvido nessa dinâmica aí de Enem, conhece o canal Biocrio, professor de biologia aqui que conhece tudo disso daí. Pavel, um prazer recebê-lo aqui, um momento crítico para todo mundo que está chegando aí. Valeu, Glauco. De borboletas do estômago, é verdade mesmo. É verdade. Oi, Carol, tudo bem? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Essas borboletas no estômago é causada por um neurotransmissor chamado adrenalina. Aí já tem explicação já começou, técnica. Já começou. Pega o papelzinho, né, para já tudo. Deixa eu falar uma revelação aqui que talvez seja um pouco polêmica, mas o normal é você estar ansioso nesse momento, né? Tanto o aluno quanto o professor, né, que também trabalhou junto. Então o normal é ter medo da prova, o normal é ter ansiedade. E isso é perfeitamente natural, né? Na verdade, quando eu falo da adrenalina, ela é uma substância que prepara o nosso corpo para um momento de desafio, para um momento de tensão. Então, assim, faz o nosso coração bater mais rápido, faz a nossa pupila dilatar para enxergar melhor, faz a nossa respiração ficar mais ofegante, mas tudo isso é para preparar o nosso corpo para um momento de tensão. Então, você fica mais rápido, seus reflexos ficam mais rápidos, você fica mais forte, você consegue pensar mais rápido. Então, adrenalina, ansiedade, medo é natural e até certo ponto é bom. O que não pode é isso aumentar muito e acabar perdendo o controle, né? Sim, sim. Então, a respiração, né, você conseguir se concentrar, conseguir distrair um pouco a cabeça é super importante para não perder esse controle da ansiedade. Perdão, fala. A gente já está nessa reta final, né? Quase aí faltando 3, 4 dias para o Enem, para a primeira fase, né? O que é legal o aluno fazer e o que não é legal o aluno fazer? Cara, a primeira coisa que eu falo é, a prioridade essa semana é saúde mental e saúde do corpo. Mente e corpo é uma coisa só. Comer direito. Então, comer direito, dormir, a coisa que eles fazem mais errado é dormir errado. Então, cada um tem as suas individualidades, mas uma boa noite de sono é super importante para manter o corpo saudável. E às vezes eles acham assim que tem que estudar mais, tem que recuperar aquela matéria perdida, fazer mais tarefas, aprofundar e esquece. Isso não, essa semana a única coisa... Não vai rolar. Não vai rolar. Então é dormir cedo, comer bem, ficar tranquilo,
distrair a mente, ver um filme. Sair com os Pavel, amigos. uma coisa muito legal, eu estava conversando outro dia com uns amigos e amigas que têm filhos nessa fase também, e uma mãe falou, uma caríssima amiga minha, falou uma coisa que eu achei muito legal isso daí. Ela falou para ele, falou assim, filho, você já fez a sua parte. Agora, o que você precisa investir, principalmente nessa semana, é a confiança no seu trabalho também. Exatamente, a confiança. Né? Descanse, se alimente bem, durma bem e tal, mas confie em você também. Não fique nessa última semana duvidando de você. Será que eu estudei o suficiente? Não. Confie em você, e né, posso falar uma coisa, Glauco? Também é polêmica, mas eu espero que vocês me entendam. Ninguém está 100% preparado para uma prova. É verdade. Qualquer prova que seja, Enem, um concurso público, OAB, não sei, mas ninguém está 100% preparado para uma prova. Eu lembro quando minha esposa falou assim, que ela estava grávida, falou, pai, eu estou grávida, vamos ter um filho. E... Não estou preparado para Será que eu estou 100% preparado? Será que eu estou 100% preparado para ser pai? Não está, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, assim como a gestação teve 9 meses de preparação e tudo mais, os alunos também se prepararam 9 meses para esse momento do Enem. E eu gosto de fazer essa comparação porque a gente tem uma tendência de achar que o parto, né? Isso eu estou falando porque o meu filho nasceu há um mês atrás. O parto é um momento de dor, né, de sofrimento, mas não, ele pode ser um momento assim, de alegria, um momento de passagem. Então a gente se preparou muito para ter um parto assim, maravilhoso. Foi um parto domiciliar, né? Que legal! Foi assim, maravilhoso. A minha esposa falaria isso melhor do que eu, né? E eu acho que o momento da prova também a gente tem que saber encarar que é um momento de passagem. E também que pode ser um momento de alegria, porque afinal de contas, são 9 meses de preparação, né? Desde fevereiro, cara, todas as tarefas, todas as aulas, o estresse, dor de coluna, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tem gente que engorda, tem gente que emagrece, tem gente que passa mal, é muito estressante todo o processo, né, Carolina? Eu passei aí, já vai fazer uns 5 anos, né? Já fiz 4 anos de faculdade, enfim, esse ano formada. E quando foi prestar, nossa, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Minha mão já tá até aqui meio molhadinha aqui, ó. Só de pensar minha mão, ela soa e isso já era um problema pra fazer prova, né? Porque tem aquelas coisas que você pode levar na prova ou que não pode levar. E eu sempre andei com uma toalhinha. E aí não podia, né? Eu falei, moça do céu, eu só quero ver essa prova do Enem rasgar. Mas deu tudo certo. Eu, como sou boa em português, né? Já fiz a parte de humanas mais fácil. E esse primeiro momento agora é humanas, né? Sim. Aí depois... já o biológicos, que é mais da sua área, né? E de qualquer forma, como você falou, o Enem, ele não deve ser encarado como a prova da sua vida, né? Sim. Então a gente fica tenso, fica ansioso, tem medo, é normal, é natural, mas não é uma prova que vai definir quem você é. Talvez os alunos não compreendam isso agora, sim, mas a vida ensina que quem faz a nossa vida é a gente, e uma prova jamais vai definir a pessoa que você é. É só mais uma prova de tantas que a gente passa pra vida, né? A gente acaba vendo isso depois que passou pela faculdade. Às vezes você faz a primeira prova, não passou, tenta o ano seguinte, e assim vai indo. E aí a diferença está na forma que você encara essas, entre aspas, né, derrotas da vida, né? Porque tem pessoas que encaram as derrotas como um buraco e tem pessoas que encaram a derrota como um degrau. Como se aquilo tivesse sido realmente necessário para ele conseguir subir na vida, né? Então, eu acho que essa segunda forma é mais interessante, né? Sim. As derrotas que a gente passa pela vida, a gente passa por várias, né? Elas precisam ser encaradas como um degrau. Aquilo fez a gente melhorar, né? Porque com as derrotas, com os nossos erros, a gente aprende muito. Eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Não tem dúvida. E, aliás, a gente poderia aqui falar um sem número de metáforas para ratificar isso daí que você falou. E eu queria puxar um outro lado também. A gente falou do aluno, da sua ansiedade, da descarga de adrenalina, do será que eu estou preparado? E o Pavel falou muito bem como não é a prova da sua vida. E eu queria agregar um outro ponto aí. Todos os alunos aí com borboletas no estômago, mas o Enem parece que extrapola esse lance da escola e ele acaba agregando toda a família também. Com certeza. Da mesma forma como essa querida amiga, mãe desse garoto falou isso daí, eu conheço mães que estão passando pior, é o contrário. São os filhos que estão falando, mãe, calma que nós vamos falar. Já é um contexto muito enraizado isso daí também no exame do Enem. É verdade. Né? As famílias totalmente envolvidas nesse processo, né?
É verdade. E eu ainda posso acrescentar. Assim, existem várias pessoas que cercam a gente. E a gente não é obrigado a ficar 100% do lado dessas pessoas. A gente tem que ficar do lado das pessoas que ajudam a gente a conquistar os nossos sonhos. A gente não é obrigado a ficar do lado de pessoas que botam a gente para baixo, que apagam a nossa chama, que apagam o nosso fogo. Então, você não é obrigado a ter que ficar perto de ninguém que abaixe a sua autoestima, né? Então, é importante você se cercar de pessoas que aumentem a sua autoestima, que aumentem a sua chama interna, porque isso é que vai fazer você conseguir chegar nos seus sonhos. Né? É de cercar de pessoas que te ajudam, né? Que legal. E isso daí eu acho que a família é um expoente máximo, né? Mãe, às vezes, até fala, mãe, me larga um pouco, eu só preciso respirar, mas é no afã de muito amor. Eu quero que as coisas funcionem, né? Sim, talvez o aluno, né, que está passando por isso, ele não compreenda esse amor todo, esse excesso de amor, né? Mas talvez... que ele vai ter também, porque é uma outra prova que ele vai ter na vida, provavelmente. Mas a vida ensina muito, cara. A vida é a melhor escola que tem, né? Nem faz. Agora, eu quero que você faça a pergunta e depois eu quero tocar numa coisa. Uma coisa importante também, adrenalina, mamãe, o Todd, não pode perder a hora, tem uma série de responsabilidades práticas que a gente vai citar logo após o que a Carolina falar aqui. Não, também. Na verdade eu ia mudar de assunto, então já junta isso daí pra gente poder mudar de assunto. Então tá bom, não esquece. Não esquece. Aqui quem esquece sou eu, pensei que você fosse falar isso. Não. Ah, bom. Não, que isso. Mas então, é importante também ter essa responsabilidade com relação, é uma prova, tem horário, sair cedo, Então, fiquem atentos aí também, né? Porque a gente não gosta de ver matéria de atrasados do Enem, isso é muito triste, né? Nossa senhora, nem fala, cara. E parecem que são dicas muito básicas, né? Chegue 1 hora antes da prova, a prova começa chega lá meio-dia e meia, confira o endereço antes, tem que levar. Leva o documento, leva a caneta lá preta com material transparente em volta. Desliga o celular. Nossa, cara, e mesmo assim tem gente que vê o endereço errado, então, cara, meu Deus. E outra coisa, é a responsabilidade sua, viu? Não é sua mãe pegar sua caneta, não. A mamãe não fez o lanche. E parece que é uma dica muito boba, né? Mas, cara, a quantidade de pessoas que esquece, que chega atrasado por causa dessas besteiras. Então, e alunos que, obviamente, eu já presenciei alunos isso acontecendo. Muito, né? Às vezes preparou bastante e acaba acontecendo. Que triste. Eu vi uma matéria que divulgou um dado que 20% dos alunos que receberam as cartas ainda não conferiram o endereço, então ainda dá tempo. Olha lá, 20% é muito alto. Então antes da prova, faz a sua bolsinha. Eu lembro que eu fiz a minha, deixei tudo certinho. Leva água, leva caneta, não leva uma só, levam mais de uma caneta, porque às vezes falha, então leva bastante coisa. Agora podemos mudar de assunto? Podemos mudar de assunto. Eu sei que você tem um canal que ensina biologia de uma maneira diferente. A gente tem um vídeo aí, dá pra soltar pra gente, galera? Boa! Opa! Quando a mina vem, daqui taquicardia. Quando a mina vai, bradicardia. Quando a mina vem, bate adrenalina. Quando a mina vai, bate esse tio colina. Digo de um dia. Amigo do peito guardado do lado esquerdo do meu coração. Ventrículo esquerdo é o mar bolado. Artéria, aorta vai botar pressão. Tecido em volta da artéria suporta e o sangue vai pra grande circulação. Vai ramificar, arteriolar, bora trocar no capilar. Pelo átrio direito chega a veia cava. Válvula tricúspide, o sangue passa. Artéria que sai é pulmonar. Tem sangue venoso, o mar vai trocar. Troca, hematose, entra oxigena. Circulação, veia pulmonar, sangue arterial. Átrio esquerdo e válvula mitral. Quando a mina vem, taquicardia. Quando a mina vai, bradicardia. Quando a mina vem, bate adrenalina. Quando a mina vai. Olha, Ele falou do sistema circulatório, né? Legal. E aí ensina, porque fica ali na cabeça. Você escuta e acaba ficando na cabeça. Como que surgiu a ideia de ensinar biologia de uma maneira diferente? Surgiu, acho que da própria demanda dos alunos, né?
e a gente fica meio enraizado, aquela coisa dentro de sala de aula, né, tudo, seguindo material certinho, tudo muito, muito igual, né? E eu, desde criança, sempre gostei de música, sempre gostei de vídeo. Acho que meu ponto forte é a criatividade. Então eu peguei todo o conteúdo que é ensinado em sala de aula, né, na lousa e tal, e transformei isso em música, transformei isso em teatro, né, formas diferentes de ensinar. Eu acho que produção audiovisual, YouTube, vídeo, nem sei se podia falar YouTube aqui, mas... Pode, tranquilo. Então, é uma forma de sair da sala de aula e a gente tem vários recursos que a gente pode explorar dentro de um vídeo. Então, animação, teatralização, música, a gente pode ensinar animais da praia em uma praia, né? A gente pega os bichos lá na praia. Então, são outras formas, obviamente, com infinitas possibilidades de ensinar uma mesma coisa que é ensinado dentro da sala de aula. Daquele jeito quadradinho, né? Daquele jeito quadradinho. E você leva isso para dentro das suas aulas também? Pô, com certeza, com certeza. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Porque a gente consegue dar uma aula mais descontraída, né? Usando as músicas e tal. Acaba, querendo ou não, cansando. Você tá ali sentado e o professor explicando, aí vem uma música, você aí anima a galera, né, e tudo mais, e o pessoal conta. Isso na verdade é um recurso que a gente usa, né? A gente tem todo um conteúdo, principalmente porque o vestibular que dita esse conteúdo, que é extenso, ele é muito massivo, né? Ele é muito pesado. Então, a música, os vídeos, é um recurso para deixar aquele conteúdo pesado um pouco mais leve, né? Com certeza, muito, muito Então, bacana. Nossa, eu acho fantástico, e tem um outro ponto que eu acho também demais. O fato de você fazer esse tipo de produção, aliás, parabéns, o cara é um artista, hein? Opa, o cara é um artista. Foi ele que cantou ali, viu? Não sei se você reparou ele caso na você voz, tenha mas reconhecido, foi eu vou ele que cantou. nós vamos pedir autógrafo aqui, Com né? certeza, eu vou tirar até foto já. Não, beleza, eu dou, você guarda aí pro futuro, né? Com Exatamente. certeza. Mas, Aí Pablo, eu uma fico coisa muito interessante é a utilização desse tipo de recurso, é a proximidade com que você acaba estabelecendo com o seu aluno. Porque o fato de sair, extrapolar a sala de aula, ele pode fazer isso no momento em que ele quiser, pela mídia que ele quiser. Exatamente. Isso daí é uma tendência cada vez maior. Muito. E vocês estão utilizando de uma maneira bem Inovadora, profícua, né? A gente sempre tenta inovar, porque a gente pensou em fazer um canal de videoaula por causa dos alunos, né? Eles que pediam recomendações, né? Porque, cara, é impressionante. A gente dá aula dentro da sala de aula e mesmo assim ele vai pra casa e quer ver um vídeo. Eu sempre fiz isso. E até tinha o João Bilu, era... É, isso aí, João Bilu. Eu assistia muito ele na época que era... Não é esse, é o... Não, isso aí, João Bilu. E, enfim. Ah, tá. Não, tô fazendo propaganda pra você assim. Vai lá ver seu horóscopo do Isso, dia. bota lá, João Bilu. E depois você assiste o Biocrio. Na verdade, quando a gente entrou em 2017, já tinham vários canais. Então a nossa proposta foi fazer uma coisa diferente, né? Porque a gente não vai fazer mais do mesmo, né? Exato. Então a ideia foi justamente tentar fazer algo completamente inovador. A gente ainda sente um pouco de resistência dos alunos de entender que um videoclipe pode ser também uma aula, né? Uma aula na praia pode ser uma aula que pode cair no vestibular, né? Então, atualmente a gente tem misturado, né? A gente faz um pouco de lousa e a gente vai para os ambientes externos, né? Olhando lá, mas até um jeitinho de eles darem aula na lousa é muito gostoso. Eu tava assistindo antes e eu tava me divertindo junto. Eu falei, gente, deu até vontade de estudar. Agora a tendência é a gente misturar um pouquinho mais, né? Não, eu gostei muito. E essa ideia de fazer uma coisa totalmente fora da casinha, né, é muito legal. Principalmente o clipe, que vocês fizeram ainda com uma banda grande, né? A gente convidou o Haikais. Eu quando era adolescente, eu conheci um pessoal do rap, né? Inclusive eu cheguei a fazer shows com um cara chamado Felipe Ret, que hoje em dia ele tá no Brasil afora aí, fazendo um super sucesso, né? E aí, como eu conheci um pessoal do rap, hoje em dia eu tenho contato com eles, e aí de vez em quando eu chamo um ou outro, né? O Fábio Braza também já participou de um clipe nosso, tem o Z3, que tem um canal gigante no YouTube, eu estou em contato com o pessoal do Costa Gold agora também, então isso para mim é muito, muito sensacional, essas participações que fazem com que a importância do vídeo releve ainda muito mais, né? Porque alcança
uma quantidade de pessoas muito incrível, né? E nessa chegada à reta final do Enem, você viu que aumentou o número de visualizações? Sempre aumenta, de né? visitações? É engraçado, cara, porque assim, a gente percebe que dezembro, janeiro, né, dá uma caída, e aumenta um pouquinho, julho, o pessoal parte para as férias, dá uma caída também, mas agosto, setembro e outubro é quase que um exponencial, assim, né? Sempre, né? Legal, engraçado. Mais uma vez os alunos estudando de véspera aí. Não, dica aí, não é pra estudar de véspera, hein? Essa semana é pra relaxar. Pra relaxar. Assiste aquela série que você tava calhada ali porque não conseguiu assistir. Agora inclusive, tem os vídeos aí de tema de redação, possíveis temas de redação, foge dessa. E isso aumenta o nível de ansiedade. Exatamente. Aí vai acabar ficando aquele nível de ansiedade. O pessoal fica especulando redação, tema de redação, esquece, isso aí é besteira. Agora você já fez o que você tinha que fazer, agora é relaxar. Posso dar uma sugestão de filme? Claro. Que eu vi semana passada no Netflix, Um Banho de Vida. Um banho de vida muito engraçado. Um banho de vida? Um banho de vida. É um grupo de coroas, né? Uns caras de 50 anos que resolvem fazer uma equipe de nado sincronizado masculino. É um filme francês muito engraçado, cara. Eu chorei de ver. Eu vou. É muito bom, muito bom. Dica pra May Parreira aí, já fica atento aí, Parreira. Já assisti e vim com a resenha pra gente também. Um banho de vida. Assiste lá que é engraçado, é um bom filme pra relaxar. Porque também você vai assistir um filme de terror psicológico, não vai conseguir dormir. Tem que ser aquela coisa bem tranquila. Gente, eu amei a entrevista de hoje. Eu sei que a gente podia ficar aqui, ó, o dia inteiro falando, mas o nosso tempo é um pouquinho curto, viu, Pavel? Mas a gente vai trazer você de volta pra mostrar mais vídeos. Quando tiver lançamento, pode ir aqui, a bancada é sua. Muito bom, obrigado. O grande prazer em receber Pavel, eu vou fazer um adendo aqui. É relaxar, não é esbórnia o resto da semana, né? Exatamente. Cuide da saúde, não é voo. Não é, Caroline? Porque a gente tem uma pessoa aqui na redação que fala assim, esse fim de semana eu vou relaxar. Ele, inclusive, era pra ele estar na bancada hoje, sabe? Vou relaxar, ele volta aqui na segunda-feira quebrado. Né, Douglas? Pois é. Pavel Popov, um grande prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente possa conversar muito mais aqui. Saiba que nós aqui do Abre Aspas estamos sempre muito abertos a tudo isso que diz respeito à educação, ao empenho de vocês, professores, que tem uma carga enorme também, porque quem vê o clipe pronto não sabe o tamanho, o trabalho que deu para fazer e o tamanho da responsabilidade envolvida nisso daí. A gente sabe que você tem um canal aí, eu queria que você fizesse rapidamente aqui uma divulgação desse canal, até para aquele que de qualquer forma ele vai entrar no canal para dar uma checada em tudo aí. Opa, então é só entrar lá no YouTube e digitar Biocrio, BIOKRILL, Biocrio. Também tem o Instagram, @bio.crio, o Twitter e outras redes sociais aí também você pode achar. Mas o forte é no YouTube. Procura lá que você vai ver uma quantidade de vídeos imensa sobre biologia, sobre dicas de prova, e estratégias e tudo mais. Essa semana a gente vai lançar também o que fazer também 1 dia, 2 dias antes da prova, para relaxar. Então, acho que isso é importante. Fica de olho. E não é para ficar lendo um monte de coisa, ficar desesperado. Relaxa essa semana, hein? Não tem a menor dúvida. Parabéns, o Pavel, muito legal você ter. Para você que está aí na reta final, calma, confie em você. Você vai ter uma grande surpresa, uma grande e boa surpresa. E outra coisa, como bem disse o Pavel aqui, percalços fazem parte da vida, tá bom? Então não se preocupe não. Relaxe, não brigue com a mamãe e com o papai, não chute o cachorrinho, né? Vá com calma que vai dar tudo certo. Escuta uma música, tira a pressão dos ombros, vai sem pressão, vai em paz, porque é só uma prova, lembra disso? É só uma prova, exatamente. E boa sorte a todo mundo que vai fazer a prova. Boa sorte. É isso aí, brigadão, Pavel. Espero, como eu disse, que você volte muitas vezes para a gente conversar mais a respeito disso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos para o rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Segundo o levantamento da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, as mortes em confronto com as polícias militar e civil aumentaram 75% na região, com 14 casos no primeiro semestre deste ano contra 8 em igual período do ano passado. Trata-se dos casos acompanhados pela ouvidoria e não da totalidade das ocorrências, com 97,5% das mortes
relacionadas à Polícia Militar e o restante à Polícia Civil. No estado, por exemplo, a ouvidoria acompanhou 309 casos de mortes em confronto com a polícia no primeiro semestre, de um total de 432 mortes registradas, alta de 3% ante os 419 casos dos primeiros 6 meses de 2018. Em resposta, o comando da Polícia Militar na região informou que todas as mortes em confronto com policiais são apuradas com o máximo rigor por meio de inquérito policial militar e inquérito civil. A corporação disse ainda que os policiais são treinados para prender e salvar vidas, sendo o confronto sempre uma escolha do criminoso. A RM Vale teve aumento de 15,2% no número de estupros de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, até setembro deste ano, foram registrados 606 casos do tipo. Nos mesmos meses de 2018, o número era de 526. Em média, mais de 2 casos por dia são registrados na região. Os números são referentes a estupro e também estupro de vulnerável, considerado pelo Código Penal como crime de qualquer tipo de ato libidinoso e sexual cometido contra menores de 14 anos. Entre as principais cidades da região, apenas São José dos Campos registrou queda. Foram 127 casos. Em nota, o governo estadual destacou que o número de prisões por estupro em São Paulo cresceu 16,2% no mesmo período. E no Vale do Paraíba, o número cresceu 55% de janeiro a setembro em relação ao ano passado. Seríssimo isso. No ano passado, o Brasil registrou 666 mil casos de estupro, cerca de 180 casos por dia, Glauco. E a maioria eram de crianças até 13 anos. E 54% desses casos totais eram de crianças vulneráveis de até 13 anos. Esses dados foram divulgados no anuário do ano passado, né, da Segurança Pública. E triste, né, Glauco? Nossa Senhora, Imagina, 60 mil pessoas estupradas o ano passado. É tristíssimo e a despeito do... Claro, existe aí uma repressão muito séria, mas o combate precisa ser efetivo e perene. Isso é muito sério. Tabus à parte, tem que se combater de forma veemente isso daí. E em julgamento realizado na noite de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso em que Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos, contestava a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o registro de sua chapa nas eleições de 2016, quando o petista concorreu ao lado do postulante a vice, Macedo Bastos, e foi derrotado pelo agora prefeito Felício Ramute. Este foi o segundo recurso de Carlinhos ao TSE nesse caso. O primeiro foi negado em fevereiro desse ano pelo ministro Edson Fachin. A nova apelação foi apreciada pela Corte. O resultado foi unânime. Além de Fachin, votaram pela rejeição do recurso os ministros Fernandes, Luiz Felipe Simão, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa Weber. A cassação da chapa ocorreu após denúncia da coligação que era formada por Felício e seu vice, Ricardo Nakagawa. Na ação, foram apontadas irregularidades cometidas pela chapa de Carlinhos como propaganda institucional nos 3 meses que antecederam às eleições por meio do site oficial da Prefeitura, de postagem paga mediante especial publicitário, bem como placas de obras espalhadas na cidade. O TRE aplicou multa de R$100 mil e cassou o registro da chapa do petista, mas não decretou sua ineligibilidade. Essa decisão acabou mantida pelo TSE. Uma aeronave do modelo E-170, fabricada pela Embraer, sofreu uma pane em 2 motores durante um voo nos Estados Unidos na última quinta-feira. O voo saiu de Houston e ia em direção a Pittsburgh, mas teve que fazer um pouso forçado em Nashville. A aeronave
que voava a 10 mil metros de altura, planou por 100 milhas náuticas até a cidade de Nashville e pousou em segurança. Ninguém ficou ferido. A Embraer não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas eu vou fazer uma observação aqui. Pode fazer. Mais uma vez, isso revela a excelência do produto Embraer e também, e concomitante, a excelente tripulação. Parabéns ao piloto, ao copiloto e toda a tripulação que soube trazer o avião, que depois de pousar por aí 100 milhas náuticas, pousou em segurança. Parabéns pelo estado da arte. E que bom, ninguém também se feriu, né? Realmente, não tem dúvida. Um trabalho excelente dos pilotos aí. Não tem dúvida. E parabéns à Embraer pelo magnífico produto. E olha que legal, a família da cirurgiã plástica Cláudia Francisco Oliveira, que trabalha em São José dos Campos, encara o desafio de ajudar 40 mulheres vitimadas pelo câncer de mama a reconstruírem os seios de forma gratuita em cirurgias previstas para março de 2020. Serão atendidas mulheres sem convênio médico e recursos próprios, especialmente as que estão aguardando a reconstrução há mais tempo. O projeto SER, que é a sigla de Self-Esteem Restoration, ou Reconstruindo a Autoestima, nasceu da conversa de Cláudia com a filha Maria Antônio Francisco Oliveira, estudante de psicologia da Northeastern University, em Boston, nos Estados Unidos. O marido dela, o anestesista Elcio Oliveira, também participa. A médica explica que o projeto busca doações de empresas e o voluntariado de profissionais da saúde. Eles tentarão ainda arrecadar dinheiro para bancar os custos hospitalares e com medicamentos. A previsão é de R$215 mil para as 40 cirurgias. Vou repetir o valor. A previsão é de R$215 mil para 40 cirurgias. Segundo Cláudia, a cirurgia geralmente aumenta a qualidade de vida de muitas mulheres que tiveram o câncer de mama, além de diminuir a probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. É tão legal, a gente está vendo cada vez mais ações que vão ajudar mulheres com câncer de mama, né? Que antigamente era visto como um tabu. Eu conheci uma senhora que teve câncer de mama e ela ficou com vergonha de comprar a primeira lingerie, porque ela era feia. E aí o que ela pensou? Não, eu sou mulher ainda, vou fazer uma lingerie. E começou a fazer lingeries com renda, bordados e tudo mais, e começou a comercializar isso para mulheres com câncer de mama. Então, assim, é muito legal. Agora a gente vê doações de lenço e agora a cirurgia, né, Glauco? É tão legal isso, né? Não tem a menor dúvida, em primeiro lugar e acima de tudo, pela atitude. Sabe, é uma cirurgiã com uma filha que faz psicologia, o marido é uma família da saúde, um anestesista. Então, em primeiro lugar e antes de mais nada, parabéns pela atitude. Em segundo lugar, vocês viram que eu repeti o valor. Em se tratando de 40 cirurgias, há de se convir, não é, Caroline? Com certeza. Que é um valor irrisório. Com certeza. R$215 mil para executar 40 cirurgias do tamanho dessa importância, do que ela significa para tantas mulheres. Então nós temos certeza, eu tenho certeza que todos aqui da SP Rio se solidarizam com a doutora, com toda a sua família, e tenho certeza que empresas, sim, vão tomar aí parte nessa absolutamente fantástica atitude que teve. Tá aí, as empresas são só R$215 mil. Façam a conta que vocês quiserem. Um carro bacana, às vezes nem tão bacana, custa isso. Para ajudar 40 mulheres que passaram por esse problema. É para a gente pensar no assunto. É para a gente Parabéns. pensar mesmo. Não Tivemos mais uma participação de uma pessoa que está sempre com a gente também, o Zoroastro da Silva, desejando aquela feliz quarta-feira e mandando um abraço para a gente. Muito obrigado, Zoroastro. Seja muito bem-vindo sempre. E vamos de esportes, então? Vamos de esportes. Vamos de esportes. E os meninos, hein? Deram mais um show. Com gols de Caio Jorge, Thales Magno e Diego Rosa, a seleção brasileira sub-17 superou a Nova Zelândia por 3-0 e garantiu vaga para as oitavas de final do Mundial da categoria,
que está sendo disputado aqui no Brasil. O próximo compromisso dos meninos será na sexta-feira, quando enfrentam Angola, pela última rodada da primeira fase. Já aqui na região, chegou a hora de vencer, né? Pela Liga Nacional de Basquete, o São José Basquete enfrenta hoje o Pinheiros, às 20 horas, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. A equipe da região ainda não venceu no torneio nacional. Foram 3 jogos e 3 derrotas. Claro, vale a sua torcida. Força aí, Basquete São José. Vamos nós. Agora vamos falar de campeão. Olha só que bacana, um programa bem legal para você. Ayrton Senna vive. Um espetáculo inédito sobre a história de Ayrton Senna fará sua estreia em São José dos Campos nesta sexta-feira. É o Ayrton Senna, o musical. Peça que dá destaque aos momentos mais emocionantes do piloto brasileiro nas pistas e fora delas. São José será a primeira cidade a receber o musical, que terá entrada gratuita e será lá no Parque da Cidade. A montagem é feita em um caminhão que se transformará em palco, com dramaturgia de Ana Veloso e direção de Sérgio Modena e Gustavo Wabner. O musical vai abrir o mês da música da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e veio através do projeto da marca Stone, em parceria com o Ministério da Cidadania. O musical passa aí pela fase em que Senna pilotava karts até momentos marcantes de sua vida. Neste ano, a morte de Ayrton Senna completa já aí 25 anos, um quarto de século. A peça será exibida na sexta e sábado às 20 horas e no domingo às 19 horas no Parque da Cidade. Outras atrações ocorrerão aí também durante todo o final de semana, como oficinas e sessões de cinema. Olha que bacana, programão, né, Carolina? Aí, ó, a Gabi já deve com certeza colocar na agenda cultural, né? Não tem a menor dúvida, lembrando que é grátis, né? E o melhor de tudo, né? Eu que não tive o prazer de viver no mesmo momento em que ele estava vivo, com certeza vou tentar dar um jeitinho de ir. Não tem a menor dúvida, é muito bacana mesmo. Eu tive o privilégio de viver nessa época em que fim de semana de corrida era programa garantido. A gente torcia muito, mas ele cumpriu aí o seu tempo que tinha que fazer, nos deixou todo esse legado aí, e muito bacana esse musical aí. Olha que coisa bem bacana, Ayrton Senna, um musical, e que São José é brindada como a primeira cidade a receber isso daí. Agora a gente tem que prestigiar, né? Com certeza. E também na capa do Jornal Vale do Viver, essa aí é a matéria de destaque. Não tem dúvida. Com essa ótima notícia, a gente encerra aí o Abre Aspas de hoje. Lembrando, como eu sempre falo, que quarta-feira, após o meio-dia, já é final de semana. Para você que vai aí, tá no final de semana pensando já no Enem, grande entrevista aqui com o Pavel, que deu altos toques pra gente. Relaxa, não é esbórnia, mas relaxa e pensa que vai dar tudo certo. E para você que nos acompanhou nessa edição de hoje, muito obrigado e a gente espera você amanhã. Caroline, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na bancada. Obrigada, Glauco. Bom dia a todos e amanhã a gente está de volta. Até amanhã.